A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe nesse dia 23/11 de 2020. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, o seu caminho. Que Deus abençoe os meus irmãos inscritos no canal. Ele me levou ao monte. O Senhor está conosco neste dia, sempre esteve, nunca nos deixou do lado. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus, uma revelação muito forte e linda. E eu quero falar algo muito importante para você, para que nós possamos buscar de Deus não a sua maldição, mas as suas bênçãos. E eu quero ler alguns versículos antes de falar essa revelação. Uma revelação tremenda, uma revelação muito importante que vai edificar você. Em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, nos diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande povo. Farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amado irmão, eu quero trazer um alerta sobre essa palavra, que muitas das vezes nós acabamos nos distraindo e acabamos provocando a maldição de Deus para a nossa vida. Missionária, como a segunda-feira você começa a dizer uma palavra pesada dessa e não aceita. Mas, irmãos, devemos vigiar, devemos tomar cuidado. Você sabe que a serpente, quando falou para Eva que sobre aquela fruta, após ela comer o fruto, falou que ela não morreria. De certo não morrerá, mas ficará, vocês verão, terão os olhos abertos e verão igual Deus, serão igual Deus na visão. Ela não falou mentira, ela falou a verdade, mas de uma forma distorcida no entendimento que Deus não queria que o homem tocasse naquele que ele fosse obediente, mas a Eva viu, ela achou a verdade ali naquela serpente e passou por cima da ordenança de Deus. Ela usou a verdade. E muitas das vezes vamos acabar usando uma verdade que possa nos levar para a maldição. Temos que tomar cuidado. O Senhor, quando Ele chama um homem, uma mulher para servi-lo, para seguir na caminhada, Ele diz a mesma coisa que Ele disse para Abraão: eu vou te abençoar, venha, saia da tua terra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quer achar a sua vida, se quer servir a Deus, se vai entregar a sua vida, você vai perder a sua vida aqui na terra, mas para ganhar a vida eterna. Então devemos tomar cuidado como nós estamos permitindo que o nosso pensamento esteja sendo conduzido. Na missionária, como assim? Provocar a maldição de Deus? Sim, preste bem atenção. O Senhor falou aqui para Abraão que aqueles que abençoarem Abraão, Deus ia abençoar. Aqueles que maldiçoassem ele, Deus ia amaldiçoar. Então Abraão estava por conta de quem? Por conta de Deus. Quando aquele rei chamou Balaão e Balaque, quando chamou para amaldiçoar Jacó, não tinha como fazer maldição, não cai a maldição contra o povo de Deus, mas aqueles que provocam ou que querem que o povo de Deus seja amaldiçoado, a maldição cai sobre a sua vida. Porque você acha que tem muitos crentes dentro da igreja, servo de Deus e fiel, que parece que vive debaixo de uma maldição e nada acontece na sua vida, porque acabam provocando isso. Você sabia disso? Eu quero trazer esse alerta para você, para que você entenda as bênçãos
de Deus, ela vem, se tiver alguma pedra, alguma coisa no caminho, elas são recuadas, elas são retiradas. Deus já liberou bênção, mas aquilo que nós fazemos, que acabamos encobrindo, impedindo que essas bênçãos venham sobre a nossa vida. E isso acontece como? Principalmente no nosso dia a dia, na nossa lida com os profetas, os homens e mulheres de Deus, a palavra de Deus, acabamos pecando. Aqui, amado irmão, no Salmo 105, preste bem atenção. No versículo 12, até o versículo 15, nos diz assim: quando ainda era poucos, um punhado de peregrinos na terra evagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. E ele, no versículo 16 aqui diz: e ele mandou vir fome sobre a terra, destruiu todo o seu sustento. Quando o Senhor estava levando Israel de volta para a terra prometida, Canaã, por onde Israel estava passando, os mensageiros pediam ao rei que desse passagem para que o povo de Deus passasse por ali. Você acha que hoje não acontece assim? O Senhor envia o seu povo para fazer a obra. E são lugares, são templos, ambientes, e Deus pede passagem para que o profeta venha trazer a palavra, para que o homem e a mulher de Deus venha trazer a mensagem do Senhor, porque toda a terra é de Deus. O povo que Jesus morreu, o povo, os homens e mulheres, o mundo inteiro, o Senhor Jesus não tem barreiras, limites para chegar e dizer: não, aqui eu não posso pegar, eu sou proibido. Não. E ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ide por todos os lugares. Ele diz: ide somente pela direita, ide somente pelo alto, não. Ide somente por esse lugar, não vá para aquela cidade, não. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E quando homens e mulheres de Deus são chamados para pregar a sua palavra, não interrompa. Irmão, não vá dizer palavras que venha depois ser atribuído maldições para a sua vida. Tem pessoas assim. Muitas das vezes não vigiamos quando o profeta, o homem ou a mulher de Deus está trazendo a mensagem de Deus. As pessoas são mais rápidas para deferir palavras de maldição. Como se vê uma profeta que se veste desse jeito, que usa esse batom? Tu viu como ela estava assim? Começa a amaldiçoar. Se o profeta está de acordo com a palavra de Deus ou não, quem pode fazer alguma coisa contra o profeta é o próprio Deus. Primeiro, que a obra não é minha, não é sua, é de Deus. E quando estamos, amado irmão, servindo Deus, assim, estamos vivendo nesse chamado, nós temos muito cuidado para seguir de acordo com Deus mandou falar, Deus mandou dizer. E as pessoas, o que mais dói, são pessoas que estão dentro da igreja e resistem a Deus. Acabam resistindo. Acabam não nos dando oportunidade para que a obra de Deus aconteça. Foi o que aconteceu lá com os fariseus. Lá. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus induzido por Israel, aquele povo lá, foi o próprio povo de Deus, que estavam lá sacrificando nos templos, orando para o Deus chegar a matar os seus filhos, o seu filho.
Foi eles. Eles podem não ter diretamente ali, mas eles pediram para Roma, pediram ali para aqueles governantes fazerem isso. E qual era o castigo de Jesus? O castigo, a sina de morte, ali a pena definitiva de morte, foi só apenas porque estava fazendo a obra, estava pregando a palavra, estava ali tirando os enfermos daquelas prisões, os endemoniados, que estavam aprisionados. Era só aquilo. E ele disse a verdade, que ele era filho de Deus. Olha, blasfema, blasfema. E você sabe toda a história. E hoje não é diferente. Muitas das vezes nós temos o chamado e acabamos ficando tristes, entristecendo com as coisas que acontecem. Com tudo isso, nós chegamos, somos barrados, somos maltratados. A pessoa é mais fácil escrever um comentário para degrinir a nossa imagem, chamar de mentiroso, chamar de falso, mas eu sei que esses são pessoas que são servos diretos de Satanás. Você vai lá numa mensagem dessa escrita, você vai lá, a pessoa não tem foto, não tem imagem, não tem nada. E eles vivem, pessoas que trabalham para Satanás, vivem o dia todo na internet fazendo esses comentários, colocando os pontos. Para fazer o quê? Tentar impedir a obra do Senhor. Esse você já sabe a condenação deles. Mas eu quero trazer esse alerta para o povo de Deus. O Senhor dizia para aqueles reis: olha, não maltrate os meus ungidos. Não maltrate os meus profetas, não oprima os meus ungidos, não toque no meu povo. E o Senhor fazia a fome vir sobre aquela terra, destruição. Da mesma forma, Deus disse para Abraão: olha, aqueles que te abençoar, eu vou abençoar, mas aqueles que te amaldiçoar. Em Mateus, amado irmão, o Senhor Jesus nos trouxe essa mensagem aqui em Mateus capítulo 10, do versículo 40 em diante, nos diz: quem receber vocês, recebem a mim, e quem me receber, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de quê? De profeta. E quem receber um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Quem fala isso é o Senhor. Quem está falando é o próprio Deus. Nós devemos atender aquilo que vai nos levar na direção correta, atender o mandado do Senhor, o mandado de Deus. O mandado de Deus é muito importante, precisamos. Irmã, mas por que você traga essa palavra? Não, eu vou lhe dizer. Esses dias eu fiquei um pouco triste, porque aqueles que têm o chamado de Deus mesmo para pregar a palavra, existe uma chama, um fogo dentro do nosso espírito. Quanto mais nós falamos de Deus, mais dá vontade. Quanto mais nós pregamos, falamos, queremos estar ali fazendo a obra, mais temos vontade. E eu sei que por onde eu tenho passado, tanto nos templos, nas igrejas, nos canais e por onde, existe a resistência. Existe aquelas pessoas que vêm tentar te oprimir, vêm tentar impedir, dizer que você é o contrário, ou não receber você, somente porque reduz você pela sua aparência. E o Senhor Jesus já nos avisou. Eu senti uma tristeza, aí o Senhor Jesus trouxe, o Espírito Santo trouxe a lembrança que o Senhor Jesus, olha, filho, profeta não tem honra na sua terra. Por quê? Porque as pessoas olham para o profeta, mas esse não é fulano, o que mora ali do lado, daquela esquina, não é o fulano, filho de ciclano.
É o que falavam para Jesus. Mas esse aí não é o carpinteiro? Esse aí não é o irmão não é o irmão de Simeão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simeão? Não é este aqui? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados, porque Jesus estava ali. Eles viram Jesus crescer. Jesus tinha os seus irmãos, a mãe dele, o pai ali, conheciam. Mas o povo esquece, porque eles adoram Deus e sabem que Deus está no invisível, é um espírito. É espírito. E você sabe que nós somos espírito que estamos dentro de um corpo mortal. Mas as pessoas acabam não ligando, não tendo esse entendimento. Então, quando alguém se revela, trazendo a palavra de Deus, a pessoa olha, mas quem é tu? Quem é você? E principalmente mulher, irmãos, eu enfrento muitas barreiras. Muitas barreiras. Quem me dá mais a oportunidade, assim, para que eu trabalhe, para que eu venha fazer a obra, são os homens. Porque se você lidar com mulher em liderança, tem aquele ciúme, tem aquela coisa, mas quem é? Tá pensando que é melhor que eu? E acabam atraindo maldições para as suas vidas. Por quê? As pessoas olham como Samuel estava olhando na escolha do rei para ungir. Quando Samuel chegou na casa de Jessé e mandou vir os seus filhos, ele olhava para a sua estatura, para o seu físico, para a sua aparência. E o Senhor, Samuel, você está fazendo errado, Samuel. Eu não sou como homem, eu não olho para fora, para a aparência, isso não me interessa. Samuel, o que eu olho é para o coração. E nós esquecemos disso, irmãos. Irmãos, nós esquecemos. Quando a palavra vem, quando nós levamos, é muito difícil você pregar onde você convive, você pregar no meio da sua família, é muito, mas não desista. E missionária, e a palavra, a revelação, vou lhe dizer, querido irmão, e esses dias eu estava assim, não é deprimida, eu estava triste, porque as pessoas têm mais facilidade rápido de lhe condenar, de lhe julgar, de lhe maltratar, do que chegar e pegar o telefone. Ô, missionária, eu quero ajudar na obra do Senhor, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir com alguma coisa. Mas para escrever palavra de maldição, palavra são rápidas para fazer isso. E o Senhor já diz lá em Salmo que ele odeia esse tipo de gente, as coisas que ele mais odeia. E uma dessas coisas está ali, a pessoa que tem o pé rápido para fazer o mal. Então, eu estava deprimida, não totalmente deprimida, eu estava triste, aquele sentimento de parar, vontade de parar. Eu queria parar. Senhor, será se estou fazendo correto? Será se está causando algum efeito na vida das pessoas? Porque são pouco retorno que eu tenho. As pessoas chegar e apresentar, apesar que eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho para o Senhor. Mas a gente, como ser humano, nós temos fraqueza e nós queremos, às vezes, receber um comentário. Se você quer me abençoar, irmão, me abençoe pelo menos com um comentário. Comente, olha, irmã, eu recebi, está um momento difícil e a palavra veio certo. Nós sentimos aquela vontade de continuar. É igualmente quando estamos na igreja, estamos pregando, se você vê o povo ali com o olho duro, parece assim que está todo mundo ali, não vê a hora que você termine e segue e quer ir para casa. Aí, mas quando alguém diz aleluia, amém, glória a Deus, você vê a empolgação, você vê que as pessoas estão recebendo. Então, eu cheguei no meu quarto e disse, Senhor, eu estou um pouco triste. Sem incentivo. Será? E veio aquela vontade no meu coração de parar, de fazer as campanhas de jejum junto com os irmãos, de parar, de postar os vídeos. Veio aquele sentimento, mesmo que fosse por um segundo. Veio aquilo. Veio porque você acaba entristecendo.
Tem um momento que você cansa. Você se pergunta, será que estou fazendo correto? Eu sei que pastores, homens e mulheres de Deus, missionários, pregadores, às vezes se perguntam, será se estou no caminho certo? Será se isso é a tua vontade, Pai? Mesmo o Senhor tem estado conosco, contemplando o trabalho, a obra, e me dá vontade de parar. Você está orando por alguém, pedindo para alguém se ser vestido do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Às vezes seu marido está desviado, ou seu companheiro, seus filhos, sua esposa, ou um amigo, seu trabalho, você vê aquela perseguição, você tem vontade de parar, de estar insistindo por eles. Não, eu vou parar, vou só orar para mim, vou viver só mesmo com Deus e eu. Aí você tem essa vontade. Então isso é o quê? Isso interrompe a obra de Deus. Isso atrapalha os projetos e os planos de Deus. Imaginou se um profeta tiver ferido por causa de uma atitude sua? Imaginou se um profeta chegar, amado e querido irmão, e desistir? Tem muitos assassinos de profetas por aí. E para ser assassino não é só pegar uma arma e atirar ou deferir alguns golpes, não. É chegar lá e resistir, que na verdade isso é uma resistência a Deus indiretamente. Que a palavra vem de Deus para nos consertar, aí nós, tá tudo bem, é bem pro vizinho aqui. Você rejeita Deus, rejeita. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguindo, no entendimento dele, ele estava fazendo tudo correto. Ele estava ali, aquele povo falando daquele Jesus que tinha crucificado, e ele perseguindo, me dá a carta aí, deixa atrás desse povo, e matava, botava nas prisões. E o povo tinha medo dele. Quando foi um dia, Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco e disse, por que você está me perseguindo, Paulo? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, você está me perseguindo. Perseguir o povo de Deus é perseguir Jesus. Amaldiçoar o povo de Deus é amaldiçoar ele. Então você faz o quê? Recebe a maldição de Deus. Recebe a maldição de Deus. E eu cheguei, depois da escola dominical, senti uma presença muito grande, uma comunhão profunda lá. E vim para minha casa, respondi algumas mensagens, conversei com alguns irmãos. E às 14h13 mais ou menos, lanchei um pouquinho, vou cochilar um pouquinho, vou descansar aqui no domingo. E estava aqui, com meu coração vontade de parar, estava com vontade de parar. E eu deitei e liguei o celular para escutar uma pregação e veio um testemunho de um médico que ele, mesmo sendo servo de Deus, nasceu no evangélico, mas tinha muitas coisas ali que os estudos acabou afastando ele e Deus trouxe ele de volta. E eu ouvindo, e de repente veio um sono pesado e eu lutando para que aquele sono não tomasse conta, porque eu queria assistir, ouvir aquela pregação até o fim, aquele testemunho, e era curta. Quando deu por mim, amado irmão, tinha um anjo na cabeceira da minha cama. Tinha um anjo na cabeceira da minha cama. E ele veio, se movimentou, pegou a minha cabeça e como sabe quando alguém está sentado e alguém vem, levanta a cabeça e coloca a cabeça no colo? E eu estava com as duas mãos assim pegadas no travesseiro. E quando ele veio, que levantou a minha cabeça, eu senti uma paz, uma coisa tão grande. Meu Deus, que glória! Deus é maravilhoso. E veio aquela paz, aquela coisa maravilhosa. Aquela coisa maravilhosa. Eu senti assim, disse para minha irmã Raquel, era assim como se fosse umas plumas, a vestuária dele. Era como se fosse tipo uma lã, uma coisa que afundava minhas mãos. E eu me aconcheguei no colo dele e agarrei no sono, me veio uma paz. E eu senti um amor tão profundo, um amor tão grande. Quando eu senti aquilo, e adormeci de uma vez. E de repente eu me vi em um lugar. E nesse lugar, era como se eu estivesse na beira de um mato, e aonde tinha uma casa. E eu ouvi a voz da minha mãe, eu estava ouvindo a minha mãe, mas na verdade era porque era uma revelação.
Era uma revelação de Deus que continuava ouvindo o médico que estava dando testemunha, minha mãe falando dentro de casa, e eu estava ouvindo. E eu sabia que aquele momento era o Senhor querendo falar comigo. E quando eu olhei para a beira desse mato, eu vi tipo uma água. E eu vi muitas pedras para que eu me chegasse à beira daquela água, mato, pedra. E eu olhei para a minha mão e na minha mão esquerda tinha uma massa na minha mão, como se fosse, sabe o pão de massa fina? Você pega e aperta ele na mão, ele vira tipo uma massa. Aí eu vi uma voz grande, eu não via quem estava falando, mas eu sabia que era a voz do Senhor. E ele disse assim: filha, não pare de pescar, continue pescando. Oh, glorificado é o nome do Senhor. Grande é o Senhor, poderoso nos céus e na terra. Naquele momento, irmãos, só bastou ouvir essa palavra. Eu sabia que era Deus dizendo: filha, ainda que te machuque, ainda que tenha pedregulhos no meio do caminho, ainda que venha o desânimo, não pare de pregar minha palavra, não pare de pescar, continue, não pare. E eu olhei para cima e tinha algo tocando nas minhas costas. Eu olhei, era uma linha, e eu peguei aquela linha de pescar. No final da linha tinha um anzol. E olhei, puxei, tinha uma vara. E eu puxei, eu estava com uma vara na mão com anzol. E na outra mão esquerda, eu estava com aquele, tipo, como se fosse a isca, era uma coisa assim. Interessante, irmão, é Deus que faz isso. Deus diz assim: estou te dando palavra, estou te dando unção, estou te dando mais. Não pare a caminhada, não pare de pescar, não pare de pregar, não pare de orar. Não pare. Tome cuidado para que você não faça profetas, homens e mulheres de Deus parar a caminhada. Porque você está parando o propósito de Deus na vida de pessoas. Se você não pode abençoar, então não amaldiçoe. Porque as pessoas são rápidas para fazer isso. E às vezes é um pouco de inveja, é raiva, sentimento, porque não tem a mesma qualidade que Deus coloca na vida daquela pessoa. Irmão, não é nós que escolhemos, é o Deus que faz, é o Senhor que escolhe os seus profetas, é o Senhor que escolhe o seu povo. Deus usa quem Ele quer usar. E eu achei interessante que no culto da noite, eu estava ali com o meu coração tão assim, cheio de amor, um coração tão grande ali. Eu acordei, quando eu acordei daquilo, foi só rápido, irmã. Quando eu me despertei, foi a minha mãe entrando no quarto e o anjo ainda estava aqui. Ela entrou no quarto e veio colocar um lanche para mim. E eu ouvia ela falando, ela entrando, tudo. Aí quando desapareceu, eu olhei, eu sei que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu teme, lá em Salmos 34, 7, capítulo 34, verso 7. O Senhor está com o seu povo, cuidando, protegendo. Ele disse: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem. Os que te amaldiçoarem, estarei amaldiçoando. Então tome cuidado para não interromper a obra de Deus. E também eu quero dizer para você, irmão, dividindo esta mensagem com você, dizer para você não parar de orar. Não pare. Não pare de orar. Não pare de levar a palavra. Mesmo que aquela pessoa seja desobediente, não pare. Mesmo que seja difícil. Ah, meu filho, é difícil. A situação está complicada. Não pare de adorar a Deus. Não pare. O anjo do Senhor está do lado. Peça ao Senhor para te trazer uma palavra de ânimo, para te trazer uma palavra, porque eu estava ali naqueles 3 dias. Sabe o que mais, assim, coisa assim, a pessoa, você leva uma mensagem fervorosa, uma mensagem assim, aí a pessoa vai dizer assim, ó, não gostei. Ah, missionário, isso é normal? É, mas assim, o que dói? Não é a pessoa dizer que não gostou.
é saber que que ela não quis a oportunidade e que Deus veio trazer para ela, sabe? É como se eu tivesse ali cuidando de umas ovelhas e de repente eu perdesse uma, dói dentro, dói. Mas nós vamos continuar. O próprio Jesus, quando estava aqui, eu lembro quando teve um sentimento assim, dessa tristeza, do desânimo que vem, né? Aí o Espírito Santo trouxe a imagem para mim de Jesus parado, olhando as pessoas indo embora. Quando ele estava pregando. E eu vi ele parado ali e as pessoas indo embora. E ele olhando, parando, olhando ali aquelas pessoas, saber que é o caminho, o verdadeiro caminho, era Jesus ali pessoalmente. Irmão, se você tivesse a oportunidade de ter Jesus assim pessoalmente, se ele diz, Jesus chegou, está lá em Roma, você vai fazer tudo na sua vida para ir lá. Agora imagine, aquelas pessoas estavam ali seguindo, mas quando ele vem falar a verdade, trazer a verdade, assim, as pessoas não querem, porque elas preferem as suas verdades. Por quê? Porque as suas verdades, aí ela escolhe o que ela quer usar e aquela que não quer aproveitar. Tem pessoas que vivem e acabam adoecendo porque fazem isso. Elas pegam a Bíblia, vou abrir aqui uma palavra para Deus falar comigo. Missionário, você está dizendo que Deus não fala? Fala, mas a gente não pode usar a palavra de Deus como adivinhação. Quando de repente você está precisando de uma palavra, Deus conduz você na palavra certa que vai servir para você. Mas para você chegar decretadamente, abrir a palavra, ainda aponta o dedo. Não deu para mim, não gostei. A gente acaba adoecendo. Isso é infantilidade. Então, eu peço em nome de Jesus, tome cuidado com os julgamentos que você vai fazer com aquele povo que traz a palavra de Deus. Tome cuidado, porque se você escolhe as pessoas só pela aparência, só porque gostou, eu fui com a cara daquela pessoa, Jesus escolhe só os estragados. O Senhor diz que aqueles desprezados que ninguém quer, quando você vê um desprezado que ninguém quer, pode prestar atenção que Deus está do lado dele. Quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, é aqueles que são desprezados, aqueles que não é nada, aqueles que não é ninguém, e você não dá valor nenhum, Jesus vai lá e pega ele. Entendeu? Precisamos tomar cuidado para não receber a maldição de Deus quando maldiçoamos aqueles que pertencem ao Senhor. Tome muito cuidado. Muito cuidado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, neste dia para Te dar graça pela oportunidade. Senhor, ajude Teu povo por aí afora, para que eles não parem, para que eles continuem Te servindo, para que eles continuem nesta caminhada. Olhe para aqueles homens e mulheres, Senhor, que estão à beira do desespero, que não tem resposta, não tem solução para os seus problemas, mas não sabe que o Senhor está tão perto e acabaram atingindo pessoas que achavam que não te pertencia e acabaram despertando maldições para a sua vida. Perdoa, Senhor, essas pessoas. Perdoa, às vezes acabamos agindo com infantilidade. Nos ajude, nos dê visões espirituais, nos dê, Senhor, mais o Teu Espírito para que nós possamos conhecer a Tua verdade e estar na Tua verdade em nome de Jesus. Para que nós não possamos pecar contra Ti, para que nós não venhamos a amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados irmãos, a paz do Senhor. Eu peço para você, compartilhe, irmãos. Nós precisamos continuar fazendo a obra do Senhor. Ative o sininho quando chegar uma mensagem nova e diretamente para você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Receba essa palavra de incentivo, uma revelação tremenda. O povo de Deus anda ombro a ombro
com os anjos do Senhor, com o próprio Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, abençoa o povo de Deus. Dê espaço para que eles tenham oportunidade para fazer a obra, para estar, porque nós temos pouco tempo. Em cada lugar, irmão, que nós chegamos, nós temos um tempo determinado para permanecer ali. Então, aproveite esse tempo. Jesus teve o tempo determinado para estar aqui. Em nome de Jesus, se aproxime dos Abraões que aparecer na sua vida, pessoas que vai trazer bênção para a sua vida. Porque se você está perto de Abraão e abençoa Abraão, e Deus vai abençoar você por causa do seu povo. Ah, missionário, eu não entendo bem, mas busque conhecimento, entendimento, e o Espírito Santo vai trazer discernimento para que você abençoe os Abraões por aí afora, e Deus vai te abençoar ricamente. Amém? Que Deus abençoe. A paz do Senhor.